Bíblia, vamos declarar: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se assenta aí, por favor. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Nós estamos aí nessa série, os heróis da fé. Eu prometo hoje ser bem breve, mas breve mesmo. Hebreus 11, 32. Essa série, os heróis da fé. Nós temos falado que essa série está melhor do que a série do Netflix. Mas não é porque o pastor está pregando, não. É porque a Bíblia, ela nos inspira e ela nos abençoa. Ela não está só para nos entreter. Ela está para nos abençoar. Amém, gente? Então, uma série sobre a palavra de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Esse dia eu estava meditando sobre a televisão. E eu estava pensando algo, a televisão em algumas casas podem chamar de, não é televisão, é tira-visão. É tira-visão. Que a pessoa recebe num culto e ela chega em casa, na hora que ela liga, parece que acabou. Então nós precisamos tomar muito cuidado também com isso. Tudo é como diz a Joyce Meyer, né? O controle está está na sua mão, então use o controle. Amém, gente? Estou falando isso para alguém que eu senti de falar isso. Use o controle está na sua mão, né? Hoje para ver televisão, irmãos, tá complicado. Os filmes são bons às vezes, mas o diabo sempre vai colocar alguma coisa ali. E use o controle está na sua mão. O controle está na sua mão, use o controle para não virar um tira-visão. Quantos acharam aí? Olha só. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Hoje nós vamos falar de Baraque. Semana passada falamos sobre Gideão e hoje vamos falar de Baraque. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, ministra nosso coração, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. Ó Pai, nós carecemos da sua voz, não a voz do homem, não a voz do pregador, mas a voz do Senhor dentro da voz do pregador. Ó Pai, faz do pregador como João Batista, que ele seja a voz do que clama, não a voz que clama, mas a voz do que clama. Que ele ministre a sua voz para essa congregação, para que haja consolação, edificação e exortação, Pai, no nome de Jesus, amém. Irmãos, Baraque, a Bíblia não fala tanto assim do Baraque. O Baraque, ele é uma história tremenda. Eu queria que você abrisse comigo lá em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, livro dos Juízes de Israel, capítulo 4. Eu queria já ler o versículo de número 8. Nós vamos tirar alguns valores desse versículo. A história toda do Baraque, irmãos, é o capítulo 4 inteiro de Juízes e um pedaço do capítulo 5. Depois leia na sua casa. Eu não vou aqui seguir todos, não vou apontar todos. Eu quero trazer alguns princípios para o nosso coração aqui. Juízes capítulo 4, versículo 8. Aqui Débora traz uma mensagem para Baraque,
para que ele desça a guerra, para que ele vá à guerra, para livrar Israel das mãos do inimigo de Israel. Olha o que ele vai dizer para ela. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Aqui é um juiz, escute, aqui é um herói da fé. Mas ele vai olhar para Débora. Quem é Débora? Profetisa da época, mulher usada por Deus. Ela trouxe a palavra de Deus para ele. E ele fala assim: se tu fores, eu irei, porém se tu não fores, não irei eu. A primeira coisa que eu observo, irmãos, aqui é a hesitação de Baraque. Baraque entendeu os desafios dessa missão. O inimigo de Baraque, irmãos, era um inimigo. Se você pegar o versículo de número 3, o versículo 3 aponta para nós o inimigo que tinha, para aquela época, 900 carros de ferro. Um exército poderosíssimo. O exército era tão poderoso, o exército de Jabim, rei de Canaã, era tão poderoso, que eles oprimiram Israel há 20 anos. Então Deus escolhe esse homem, o Baraque, debaixo de uma palavra de Débora, para que ele fosse o libertador de um jugo que estava sobre Israel há 20 anos. Mas quando Baraque olha para o inimigo, é um inimigo que tem 900 carros de ferro, um inimigo poderoso. Então nós percebemos a hesitação desse homem, e eu queria observar duas coisas no versículo 8. A primeira é a hesitação dele, e é normal, porque normalmente a obra é maior do que o obreiro. Eu estava meditando sobre esse texto, perguntando a Deus algumas coisas sobre esse texto. A obra é maior do que o obreiro, e é por isso que até os heróis sentem medo. Até os heróis vão hesitar em algum momento da vida. Normalmente Deus nos chama para fazer coisas tão grandes, que quando nós olhamos para nós nos achamos incapazes diante da dimensão daquilo que Deus está mandando a gente fazer. Há 20 anos ninguém tinha condição de fazer isso. Há 20 anos não levantava nenhum homem, ninguém capaz de derrubá-lo. Então Deus escolhe o Baraque e fala: Baraque vai. Ele fala assim. Parece que eu vejo Moisés, irmãos. Parece que eu vejo Moisés. Porque Deus, quando Deus chama Moisés, os irmãos conhecem Êxodo 4:13. Quando Deus chama Moisés, Moisés vai hesitar no primeiro momento: Senhor, eu não sei falar. Ou seja, não saber falar, irmãos, é Moisés dizendo: Senhor, eu não sou capaz de tal obra, eu não tenho desenvoltura para tamanha obra. Semana passada o Dani pregou sobre Gideão. Gideão faz a mesma coisa. Deus fala: Gideão, vai que eu sou contigo, homem valente. Gideão está dizendo assim: não, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai é a menor de Israel. Parece que eu vejo Jeremias capítulo 1, versículo 4, 5, 6 e 7. Deus fala assim: Jeremias, antes que você nascesse. Algumas versões de Jeremias: quando você estava no ventre da sua mãe, eu te chamei por profeta. Mas Jeremias está dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança. Deus está assim: Jeremias, eu vou te enviar às nações. Jeremias, eu vou fazer coisas extraordinárias. Jeremias, eu vou te levar para pregar o meu nome que eu te escolhi. Jeremias está assim: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, como eu vou falar? E Deus está assim: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, e a quem eu te pedir para falar tu falarás. Mas quando eu estava meditando acerca disso, irmãos, do primeiro momento, aquela hesitação, eu estava lendo alguns comentários acerca desse versículo. Por exemplo, Russell Shedd, um dos maiores teólogos, ele vai perceber também essa hesitação, parece que uma pitada de medo escondida nesse versículo 8. Eu me lembro quando o meu pastor me fez o convite para pastorear uma igreja. Falei: pastor, pelo amor de Deus,
Deixa eu ser o seu auxiliar. Deixa eu ser o seu pastor. O Senhor administra, o Senhor faz as coisas, pastor. Quando o Senhor precisar, eu prego, eu faço uma visita. Sei lá, pastor, deixa eu só ser esse seu, eu só ser o seu auxiliar, aquele que carrega a sua mala. E eu precisei de muito encorajamento, porque quando eu olhava para a dimensão do que Deus estava fazendo, para o nível de responsabilidade e dever e o tamanho da obra, eu falei, não sou capaz. Pastor, por que essa palavra? Talvez, irmãos, Deus tem grande coisa para fazer na sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Deus tem uma grande obra. Talvez você é a pessoa que Deus levantou para ser o libertador, para libertar pessoas aqui em Promissão. Talvez pessoas estão sendo cativas há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Pessoas estão vivendo uma vida debaixo de opressão. Pessoas que estão vivendo uma vida debaixo de angústia. E Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Mas talvez você mesmo olha para você e trava o que Deus tem. Mas sabe o que eu aprendo com grandes heróis? É que o medo também faz parte da caminhada cristã. Quem está entendendo isso aqui? Uma palavra simples, irmãos, mas ela é bem prática. O medo faz parte da nossa caminhada. Porque nós, na verdade, não somos capazes mesmo. Nós não somos capazes daquilo que Deus tem. E há uma hesitação natural, Senhor. Agora, a segunda observação que eu faço no versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Quem ele está chamando para a batalha? Quem ele está chamando para a linha de frente? Débora. Quem é Débora? Versículo 4. Débora profetiza. Sabe como era a cultura? Quando você levava um homem ou uma mulher de Deus, eles acreditavam estar levando a própria presença de Deus. Aquele homem entendeu a referência espiritual. Aquele homem entendeu o governo espiritual. Aquele homem entendeu que ele precisava levar a presença de Deus para as suas batalhas. E para a gente entender, irmãos, isso, eu preciso que você vá num outro homem que nos inspira muito. Nós vamos ver um pouco da história de Josafá, porque explica um pouco o que eu estou tentando dizer aqui. Corre comigo, deixa uma fitinha marcada aí, e corre lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Pode abrir, eu vou te esperar. 2 Crônicas 20, versículo de número 3. Enquanto você abre aqui, irmãos, o Josafá recebe a notícia que da Síria vem uma multidão contra ele. Vem um exército poderosíssimo. Olha o verso 3. Então Josafá teve, o que ele teve, irmãos? Medo. Está vindo um exército poderosíssimo contra Josafá. Josafá não ficou assim, vou vencer fácil. Não, Josafá teve medo. Agora, olha o que esse medo fez. E se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Quem aqui já teve medo? Eu já tive. Vários. Continuo tendo alguns. Quem já teve medo aqui? Agora a questão é, herói, o que você faz com seus medos? O que você faz com seus medos? Olha o que Josafá fez. O medo de Josafá
levou Josafá a intensificar a busca a Deus. E olha o que ele fez. Depois, irmãos, marque aí, como dia de terça, o nosso horário é menor. Então não dá para ler tudo. Eu queria que vocês marcassem e lessem o capítulo 20 todo em casa, irmãos. Eu sei que você pode fazer isso, mas pula comigo lá para o verso 18. Ele teve medo, porque ele teve medo, ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Olha isso, eles começaram a adorar a Deus em voz alta, olha a ênfase, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Sabe o que está acontecendo aqui? Josafá teve medo. Porque ele teve medo, ele foi orar, ele foi buscar a Deus, ele foi jejuar, ele foi se humilhar, ele entregou a Deus o coração e reconheceu a incapacidade. Ele pega os levitas, assim como fez Baraque, que trouxe uma profetisa, e agora ele vai pegar os levitas, os sacerdotes. E o que me chama a atenção, me faz colocar essa história em paralelo à história de Baraque, é porque nós temos ambos uma guerra, e uma guerra, entenda, irmãos, uma mulher, Débora, não teria força de espada, entenda isso, ela não teria força para lutar, mas quando ela é convidada para a batalha, o que Baraque está dizendo era como se Baraque dissesse assim: eu confio mais no poder da sua oração do que no poder de um guerreiro armado. O que Baraque está dizendo, em outras palavras, é: eu acredito mais na força de uma mulher de Deus de joelho do que nos bíceps de um soldado. O que Baraque está dizendo, em outras palavras, é: eu creio mais na força de uma mulher de oração, eu creio mais no poder de uma mulher de joelho do que de um exército treinado. Em outras palavras, assim: filha, vem interceder por nós, vem clamar a Deus por nós. Enquanto a gente luta, você ora. Enquanto a gente embate, você busca a Deus. Atraia os céus para nossas guerras, e certamente Deus nos dará vitória. E o que esse homem está fazendo aqui é exatamente a mesma coisa que Josafá. Ele colocou, irmãos, parece loucura você colocar levitas na frente da batalha. Imagina uma guerra, exército armado, levitas marchando, adorando a Deus em alta voz. Mas no momento da adoração, da busca, do jejum, da humilhação, a Bíblia diz que Deus vai desbaratar o exército inimigo. Irmãos, Josafá teve medo, Baraque teve medo, Moisés teve medo, Gideão teve medo, Jeremias teve medo, e eu poderia citar mais alguns aqui que tiveram medo.
Você já teve medo. Eu tenho vários medos. Mas nós aprendemos que os heróis também tiveram medo. Os heróis também recuaram em alguns momentos. Mas a questão é: busque a Deus nos seus medos. Corra para Deus nos seus medos. Coloque o rosto em terra nos seus medos. Atraia a glória de Deus para as suas batalhas. Às vezes a gente começa a pregar um pouco por símbolos, né? Por parábolas, por metáforas, por simbologias. Mas já aconteceu com você que parece que você olha para a batalha e parece que é impossível vencer? Já teve essa experiência? Você fala assim: por mais que eu lute, essa não tem jeito. O que fazer? Quem me ajuda a pregar, irmãos? O que fazer? O que a gente faz? Buscar a Deus? Buscar a Deus? O que a gente faz? Batalha, 900 carros de ferro. Sabe que os heróis inspiram a gente? É que esse tempo que eu comecei a meditar sobre os heróis da fé, eu percebi uma coisa: os heróis da fé eram de carne e osso. É óbvio, pastor. Homens como qualquer um de nós, mulher como qualquer uma das irmãs. Os mesmos sentimentos, mesmas fraquezas, em alguns casos os mesmos fracassos. E aí que entra a glória de Deus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas nós pastores, deixa eu me tirar dessa lista, os grandes pastores das megas igrejas mundiais, os maiores líderes, e eu humildemente não pertenço a essa lista ainda, eles descobriram algo. Antigamente os pastores, os grandes homens de Deus, eles pregavam, abençoavam as pessoas, e percebam que eles não eram muito do meio. Eles não participavam de atividades com a congregação. Eles tinham medo de mostrar. Não estou dizendo pecado, irmãos, que pecado é negociável. Entenda o que eu estou dizendo. Eles tinham medo de mostrar suas fraquezas, suas fragilidades. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo de fraqueza moral. Entenda bem. Mas eles tinham medo de mostrar a sua humanidade, as suas limitações. E gerava uma coisa: a igreja olhava para um homem no púlpito e falava assim: não, o dia que eu for igual o pastor, Deus vai me usar. O dia que eu for igual aquele profeta, o homem chegava assim, né? Meus irmãos, e só aquilo, acabava aquilo, ele ia embora, e as pessoas só conheciam ele no púlpito. Só que as pessoas ficavam assim: o dia que Deus me colocar naquele nível, então Deus vai me usar. Só que esse nível não existe. Esse nível não existe. O que eles descobriram? Que quando eles desciam do púlpito e iam relacionar com as pessoas, e as pessoas viam homens limitados, limitado no conhecimento, limitado na ciência, limitado na escolaridade, limitado na relação com as pessoas, limitado em várias áreas. Sabe o que gerava? Se Deus pode usar o meu pastor, Deus pode me usar, porque nós estamos no mesmo nível. Sabe o que eles descobriram? Tiveram um ganho de discípulos e sucessores. Os homens que mais se escondiam e vinham numa santificação do púlpito eram os homens que menos tinham discípulos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui?
Agora, quando você lida com pessoas que você admira, que são homens de Deus, mulheres de Deus, que são Déboras e Baraque, mas você percebe, poxa, é igual a mim, não tem diferença. Então o Deus que está usando, a graça que alcançou ele, é a mesma que alcança você, é a mesma que te abençoa. É por isso que Paulo diz assim, ó: o Deus que me salvou, que operou em mim, se ele fez comigo, eu estou parafraseando, ele faz com qualquer um. Irmão, sabe o que Baraque mostra para nós? O Deus que fez com Baraque, um homem limitado, é o Deus que faz com você, é o Deus que faz comigo, é o Deus que faz através de você. Amém? Fique em pé, por favor. Eu queria que você orasse. Eu não quero orar por você agora, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu queria que você começasse a orar, e você começasse a conversar com Deus sobre as suas guerras, sobre as suas batalhas, sobre as suas limitações, sobre os seus medos, sobre aquilo que veio tentar parar você. Eu queria que você começasse a meditar em quem você tem confiado as suas guerras. Um terceiro ponto aqui, irmãos, eu não vou entrar nisso hoje, mas só uma reflexão para você levar para sua casa. É que Baraque não chamou qualquer pessoa, Baraque chamou Débora, que era profetisa. E o texto de Josafá que nós lemos é: crê no Senhor teu Deus, estará seguro, crê nos vossos profetas e prosperareis. Em momentos de batalhas não dá para chamar qualquer pessoa. Quem você está chamando para o teu lado? Quem são teus parceiros de oração? Quem são pessoas que motivam você no espiritual? Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? Irmãos, nós precisamos ter, escute isso aqui, precisamos ter as nossas Déboras. Sabe quem é a Débora? Aquela que você fala assim: vem comigo. Sabe quem é a Débora? Aquele que você traz para o seu lado, aquele profeta que você traz para perto, principalmente nos momentos de dificuldade. Guerras extraordinárias não se vencem sozinho. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é o seu discipulador? Quem é a sua Débora? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Alguém fala assim: pastor, é o senhor. Na teoria. Teoria. Que isso, pastor? Deixa eu te explicar. O pastor Luiz Hermino, chegou alguém da igreja e falou assim: pastor, o senhor é meu pai espiritual. O pastor Luiz Hermino falou assim: se eu sou o seu pai espiritual, eu tenho que te circuncidar. Eu tenho que abrir o feio da sua calça, pegar o seu órgão da intimidade, te circuncidar sem te castrar. Aí ele concluiu: porque o pai que não pode tocar na intimidade não é pai. Quem está entendendo isso aqui? Quando eu falo discipulador, irmãos, eu estou falando de verdade alguém que você possa chamar para as suas batalhas. Pode ser eu, mas pode ser um outro pastor aqui da igreja, pode ser o seu pastor de jovem, pode ser a sua pastora de jovem, pode ser a sua pastora da igreja, pode ser um líder, pode ser um amigo de oração. Quem está entendendo isso aqui? Mas nós vamos precisar de uma Débora para trazer para perto, no momento dos nossos medos e das nossas maiores batalhas. Vamos orar. Pai, a primeira oração que eu quero fazer, Pai, e há uma igreja que está orando junto comigo, uma igreja que está orando. A primeira oração que eu quero fazer, Pai, é que o Senhor nos ajude a colocar os nossos medos em Ti.
Ó Deus, muitas vezes aparecem situações que vêm, causa medo, desespero, uma incerteza, uma insegurança, mas que o nosso coração seja o coração igual de Baraque, chamar a tua presença para frente das batalhas, mas que o nosso coração seja o coração de Josafá, chamar a glória e a presença do Senhor, com jejum, com oração, com o rosto em terra, que simboliza humilhação. Ó Pai, o segundo pedido que eu faço a Ti, Senhor, é que o Senhor nos ajude, Senhor, nas batalhas da nossa vida, que haja a intervenção do Senhor. Nós não confiamos em nós mesmos, Senhor, mas no Senhor, na força do poder do Senhor. Se o Senhor for, a gente vai. Se o Senhor não for, a gente fica. Nos ajude, Pai. O terceiro pedido que eu faço, Senhor, é que o Senhor coloque Déboras no nosso caminho. É que o Senhor coloque profetas no nosso caminho. É que o Senhor coloque tangedores no nosso caminho. Pessoas que vão atrair a glória do Senhor para o ambiente, para nos ajudar em oração. Pai, faça isso, Senhor. Faça isso. Levante Déboras para interceder por nós. Levante Déboras para passar confiança para nós. Levante Déboras para ligar para nós os momentos de desespero, de angústia, de medo. Levante Déboras para dizer para nós: vai, porque Deus é contigo. Levante, Senhor. Levante as suas Déboras, as suas profetisas. Levante, Pai, para nos ajudar, para nos inspirar e para nos abençoar, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto. Hoje é terça, até sábado, para o culto Legacy Jovens, às 20 horas. É 20 horas ainda, Dani? O espaço para 19h30 já mudou? Então às 20 horas o culto do Legacy. Domingo culto às 10 e culto às 19, amém? Deus abençoe a todos. Muito em breve já vamos voltar o culto à tarde, que é o culto Tarde com Deus. Estamos organizando. Por que eu não voltei esse culto ainda? Porque o público desse culto era o pessoal da melhor idade. A maioria das pessoas que viram, não eram todos, mas a grande maioria eram pessoas do grupo de risco. E eu quis não fazer, até para que preservasse mais esses irmãos da igreja. Mas a gente já está programando, dentro de um distanciamento, para voltar esse culto, para quem quiser participar de um culto à tarde. Algumas pessoas têm me cobrado esse culto. Nós vamos voltar com esse culto. Amém, meus irmãos? Levante a sua mão. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe. Um excelente final de noite aí para você, sua família. Se você ainda não jantou, uma janta lá com a sua família na mesa, abençoada, em nome de Jesus. Faz a despedida, irmãos, porque o jejum começa.